E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que estamos aqui novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, né? Que foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos então continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 15, não é, dessa obra. A visita materna, o título do capítulo. No programa passado, a gente conversou justamente sobre a chegada da mãe de André Luiz, da mãezinha dele, que vai visitá-lo em Nosso Lar. A gente comentou sobre os detalhes, né, da aparência dela. A gente comentou que ela poderia ter aparecido com o traje que ela quisesse, com a aparência que ela escolhesse, mas ela preferiu despertar neles a memória afetiva, porque ela vem dar um recado para ele, então ela precisava sensibilizá-lo antes, não é? Ela já quis deixar ele mais aberto, confiante, lembrando, né, dos momentos alegres que ele passou ao seu lado enquanto encarnado. Então nós conversamos um pouco sobre isso. O Marco entrou no assunto da questão, uma coisa muito que já vai começar a dar os ensinamentos para ele. Repete o que ela falou, Tereza. Nós vamos ler, sim. Nós estamos no 14º parágrafo, não é isso? O Marco começou a ler no programa passado, mas não deu para terminar. Então nós vamos reler e vamos fazer alguns comentários sobre isso, sobre essa frase muito importante que ela falou para ele. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Olha que frase, que ensinamento. Porque, se isso não acontecesse, a gente só amaria os mesmos. Se Deus não providenciasse, às vezes, a separação precoce daqueles que se amam, a gente só aprenderia a amar a nossa panelinha. A gente precisa aprender a amar com o amor divino. E o que é o amor divino? É amor por todos igualmente. A gente tem que aprender a amar. É até engraçado, porque não é muito difícil para mim, não é? Para mim entender isso e sentir isso. Eu até entendo com a razão. Mas eu tenho que aprender a amar todo mundo igual. Não é meu filho, não é seu filho, não é o filho dele. É nossos irmãos. E a gente deve amar todo mundo igual. Meu Deus, é muita encarnação ainda pela frente. E aqui a gente vai se lembrar de um exemplo muito bom que o Chico Xavier passou e nos relatou para que a gente aprenda sobre essa questão do amor a todos iguais, né? A gente começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos, seja ele nosso filho, nosso irmão, nosso pai ou não, o filho da vizinha, o irmão da vizinha, o pai da vizinha. Tereza, Não, agora deixa eu terminar. Não, agora você espera um instantinho. Aí o Chico, quando estava sentado lá em Pedro Leopoldo, chorando por uma cunhada dele que estava internada numa clínica psiquiátrica, estava chorando muito e se questionando por que Deus fez isso com a cunhada dele, que ela tinha filhos para criar. E o Emmanuel aparece para ele e pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele diz: mas o senhor não vê? A minha cunhada está passando por isso, ela ficou viúva, ela tem filho doente para criar, ela está internada aqui
num hospital psiquiátrico, e o Emmanuel fala para ele, engraçado, Chico, eu nunca te vi chorando assim por nenhuma outra irmã nossa que esteja internada aí nessa clínica também. Ao que me consta, a dor dos Xavier não é maior que a dor dos Silva, ou dos Ribeiro, ou dos Baldança. Então, é uma lição muito importante. É isso que essa separação que o Chico estava da cunhada, e a lição que ele recebe é essa. E é uma lição que também a gente deve meditar muito nela. Porque ele não estava separado da cunhada pela morte, ele estava separado dela porque ela estava internada numa clínica psiquiátrica. Mas eles estavam separados, né? É isso que ele está falando? Separado, os corações que se amam, para que ele aprendesse a também orar e pedir e se sensibilizar pelas outras que estavam lá dentro, porque são, né, nossas irmãs que estão passando por dificuldades. E o próprio Chico Xavier, ele tem muitas mensagens desses jovens que desencarnam, não é? Eles trazem de volta mensagens dizendo que é para os pais não chorarem tanto, para que eles possam amar os filhos das outras mães que não podem cuidar dos seus filhos. Eu estava vendo no livro Jovens no Além, tem uma mensagem de um rapaz chamado Vade, que desencarnou, parece com 17 ou 18 anos. E ele manda uma mensagem assim: mãezinha, não pense em Natal triste. Vamos auxiliar as criancinhas a construir um Natal melhor que os anteriores. Então, o que esse rapaz desencarnado fala para a mãe que está separada dele, né? Ela está encarnada e ele desencarnou. Mãe, tem outras crianças, tem outros filhos de outras mães que precisam de ajuda. Então, bate com o que a mãe do André Luiz está nos ensinando. Às vezes a providência separa os corações temporariamente, porque quando desencarnar, todo mundo se reencontra, né? Para que aprendamos o amor divino, que é o amor que ama a todos, sem distinção de raça, de cor e de consanguinidade. E isso é um ensinamento que a gente precisa meditar muito nele, porque pelo menos para essa que vos falo é uma coisa muito difícil ainda, né? Eu ainda não consigo amar, não é, os outros filhos como eu amo meus filhos. Mas eu sei que eu vou ter que aprender a fazer isso. Vão ter algumas reencarnações aí para frente, né? O importante é a gente saber o que é para fazer. E uma hora a gente consegue, né, Marco? Agora sim. Vamos lá, fechei o raciocínio. Graças a Deus. Então, só relembrando que nós tínhamos falado no programa anterior sobre a questão da educação, né, dos filhos, na questão da maternidade, e nós tínhamos falado do livro Missionários da Luz, só que eu falei o capítulo errado, não é o 13, é o 12. São preparação de experiências. É a história da Anacleta. Então, o livro Missionários da Luz, capítulo 12, é muito interessante, em que ela, e até aproveitando isso que está falando aqui, da separação dos corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino, também já é uma lição para isso também, em que a Anacleta, que é a personagem aqui do livro, a mãe, ela diz assim, olha, são 40 anos... voltará à esfera do globo, quer dizer, vai reencarnar em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. E ela diz assim, aí eles falam, né, dizendo a ela que é uma missão muito grande, ela diz que não, só vou cumprir o meu dever, que as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação, não é? Então, é aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? São 3 rapazes e uma jovem,
né? Em que ela viciou, ela fala aqui, olha, viciei-os no afeto de mãe, com excessos de meiguice desarrazoada, né? Contrariando as pedidos do esposo, né? 3 rapazes e uma jovem, né? Então, eles estão nas regiões abismais. Então, ela vai ter que consertar isso. E 2 vão vir com problemas, paralisia, e a menina também vem com um problema, mas ela vem, a única que vem mais assim saudável para ajudá-la. E ela vai ficar viúva. Né? Então, é isso. E aí, Tereza, você vai continuar agora, né? Às vezes... Não, isso a gente já leu, né? E a separação. Agora, parágrafo... E também, gente, tem a questão que nós lemos até rápido no final do programa passado, porque o tempo já estava urgindo, estava terminando, e a história do livro Há 2000 anos, do senador Públio Lentz, o Emmanuel naquela encarnação, em que era casado com a Lívia, e aí teve que ficar separado dela alguns séculos pela conduta que ele teve. Então se amavam, almas gêmeas, mas pela conduta que ele teve, totalmente diferente ao contrário da conduta do bem, e ela não. Então ela ascendeu a mundos superiores e ele não. E ficaram separados séculos, né? Até poder ter um reencontro. Isso. Agora vamos começar a ler novamente o parágrafo 15º. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra, porque ele sabe que ele está separado da família dele, né? Da esposa, dos filhos, ele está com saudade, e aí, conforme ela foi falando, ele foi reavivando toda essa dificuldade que ele está tendo, né? E isso prejudica o espírito, né? Deixa ele debilitado. Isso. E aí ele coloca: como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriram velhas feridas. Aí, não é? O defunto achou quem o carregasse e ele começou tudo de novo. Porque nós lembramos no capítulo 6, nós já estudamos o livro, o André Luiz, ele já havia já estava se lamentando e tomou uma repreensão do Clarencio. É isso que ele está dizendo aqui, então, do Clarencio e do Lísias. É como se, vamos fazer uma comparação, nós aqui encarnados, se nós começarmos, alguém chega para a gente, ou nós lembrarmos de situações infelizes que nós vivemos há 20 anos atrás, 10 anos atrás, algum tempo, há 5 anos, que se for, e começarmos a pensar aquilo vai nos fazer bem? Não vai. Vai nos dar um mal-estar, aquilo vai transparecer até no corpo, né? Na questão orgânica, né? A emoção, às vezes, não dá uma diarreia, vamos dizer assim, né? Na emoção e tal, que já fez prova, é isso. Então, essa emoção, só que nós estamos com escafandro aqui, que é o corpo, o espírito não. Então, ele começa a se sentir mal, reavivendo essas chagas terrenas, né? E ele começou novamente o vício, porque ele fala, né, que são imperfeições de séculos, né? Lá no imperfeição acumulada em séculos. Qual é essa imperfeição? A queixa, reclamar de tudo, o milindre, porque ele... Como ele era uma pessoa milindrada, ele devia reclamar de tudo e de todos. Só ele tinha razão, só ele era o certo. Tudo incomodava ele. Por isso que ele diz que ao encontro com a mãe, ele novamente começou ao velho vício da reclamação, da queixa. Ele está achando-se novamente uma pessoa injustiçada, não é? E isso, gente, o espírito sofre. Na pergunta de número 255 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A resposta é: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, essas angústias morais. Então, essa educação, esse aprendizado nós vamos ter que fazer. E é bom que começamos daqui, porque ao desencarnar, a gente não muda, a gente só vai ficar invisível.
A desencarnação só nos torna invisível, para quem não vê, né? Os espíritos, mas para a maioria. Então, nós não mudamos essencialmente em nada, né? E aí, lá no capítulo 6, que nós relembramos, eu anotei aqui, ó, o Clarencio pergunta a ele, deseja de fato a cura espiritual, procure não falar excessivamente de si mesmo. Esse foi lá dito lá atrás, e aí ele está, porque a mãe está no colinho e tal, somos nós, é claro, é aquilo que a Tereza comentou, de fundo, quando tem que o carregue, balança, fica mais pesado. Fica mais pesadinho. Não conseguia atinar, não. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Aí começou, aí lembrou da doença, lembrou da desencarnação, lembrou que tem mulher, tem filhos, lembrou do consultório, aí voltou tudo, novamente. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim uma preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Quer dizer, ele ficou tão preso à lamentação naquele momento que ele poderia ter aproveitado mais a visita da mãe, mas pelo jeito, como ele relata aqui, né, que ele não conseguiu atinar na hora que a visita tinha um fim útil, tinha um objetivo. Ele perdeu tempo só se lamentando e chorando. Ah, mãe, por quê? E deve ter falado, por que comigo? Por que eu que trabalhei? Por que eu não posso encontrar minha família? E aí ele perdeu, ele mesmo está fazendo essa avaliação agora, que ele ficou preso às recordações do que aconteceu com ele. As lamentações, as queixas que ele tinha, que ele não aproveitou a visita da mãe, como deveria ter aproveitado, né? Ter perguntado para ela, qual é a orientação que a senhora me dá, o que eu posso melhorar, não, só ficou lembrando passado. É aí, isso que ele está dizendo para a gente. E aí é a angústia, o sofrimento, né, do espírito. E Tereza, esse aqui é o detalhe muito importante, que olha, a mãe do André Luiz já tem uma certa elevação, tanto que ela não está em nosso lar, está na colônia superior. Sim. Né? Isso é falado aqui algumas vezes. E os espíritos, quanto mais se elevam, mais trabalho tem. E quem mais trabalha na Terra? É Jesus, não é? Então, depois de Deus é Jesus. Depois de Deus é Jesus, é o Espírito que veio aqui para nos dar exemplo. E o Pai trabalha todo dia, e eu também, disse ele. Então, quando ele diz que a visita não era satisfação do capricho dele, ela não veio especificamente só para ele. Para dar colinho. Para dar colinho. E sim, preciosa bênção de acréscimo da misericórdia, para incentivar ele para o trabalho. Os espíritos superiores, quanto mais superiores eles vão ficando, mais trabalho eles têm. E aí nós temos exemplos, por exemplo, no livro Renúncia, a Alcione, ela, no início do livro Renúncia, é psicografado também por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel. Se passa no século XVII, Espanha e França, Inquisição Espanhola. E aí, no início do livro, o início é Alcione, o espírito que está habitando as esferas de Sírios, estudando música, né, as esferas de Sírios, fora do nosso sistema solar. Ela visita o seu amor, a sua alma gêmea, no umbral. Ela se deixa ver por ele, tá? O sacrifício que faz, né? Imaginemos. E ela se deixa ver e ele vai reencarnar em pagamento de dívidas, expiações. E ela também, aí ela volta para a colônia, para onde ela está habitando, e pede para encarnar também. Mas quando ela pede para encarnar, ela não pede só por causa dele. A missão dela vai abranger uma grande turma de espíritos encarnados e desencarnados que estão ali. O exemplo que ela vai dar vai servir de lição para todos que estão ali, um grupo grande de pessoas. Então ela não vem especificamente para um. Fazendo a comparação aqui com a do André Luiz, ela não veio, o que ele está dizendo, a visita não era para a satisfação do capricho dele. Não. Ficar escutando as lamentações. Ficar só escutando as lamentações. Ela veio da orientação. Ela veio da orientação. Né? E com certeza essas orientações aqui são ouvidas por outros que estão lá também. São exemplificadas para outros. Isso serve, a lição que ela está dando para o filho aqui vai servir para outros aí. Vai servir, os instrutores vão usar desse exemplo para outros, com certeza. Então, esses espíritos, só um detalhe, né?
é bom a gente falar, os espíritos, quando mais superiores eles são, ele vem em atendimento e ensinamentos para muitos, não é? Para fazer a vontade de um, os caprichos de um, que é o que ele já está raciocinando assim. E aí, continuando. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Ele está achando que ela tem que continuar a ser a mãe que ela era enquanto encarnada. E não saísse mais dali, né? Escrava dele, que ele vai falar isso, ele vai comentar isso agora. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Tem até na internet, tem uma charge muito boa. Uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos às vezes não é para uma mãe. Não, infelizmente, né? Mas todo mundo vai ser pai, vai ser mãe em algum momento. Uma hora aprende, a gente aprende. Claro que aprende. E como o Divaldo, algumas palestras, inúmeras, aliás, ele fala muito da mãe dele, com emoção, né? E ele fala que os ensinamentos dos espíritos, e ele fala muito do ensinamento de Buda, que foi também um missionário de Jesus na Terra, dizendo que ame a sua mãe. Mesmo que ela tenha rejeitado você, mas ame, porque graças a ela você está encarnado. Graças a ela. A oportunidade. A oportunidade que ela te deu. E no nosso nível evolutivo, no nosso planeta, só assim, para evoluir. Nós já lemos isso aqui. Então, ame-a. Ah, mas ela me contrariou, ela fez isso. Ame-a. Ame-a. Ela deixou você reencarnar. Ela deixou você reencarnar, até porque... Podia ter tirado. Se ela podia ter tirado... E mesmo que tenha tido vontade, não conseguiu. Mas Deus não permitiu, mas depois... Deus não permitiu e foi através dela que você tem um corpo. Então, é o que os Espíritos ensinam. Ame-a, faça um esforço, mesmo ela tenha te contrariado, respeite-a pelo menos. Se você não consegue amá-la, faça o exercício para amar. Eu não consigo fazer a conta tal, mas eu faço exercício para estudar, para fazer. Posso não conseguir, mas eu tentei. Porque com o raciocínio que o Espiritismo nos traz, esse espírito que veio sua mãe e você não consegue amar ainda, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás e nós fomos os algozes. Então, assim como... você faça o exercício para qualquer coisa na vida, faça o exercício, mesmo que você não consiga, mas respeite-a. Respeite em primeiro lugar. E o mandamento divino é honrar pai e mãe. É honrar. Então é um mandamento que não é do Espiritismo, é um mandamento divino, trazido por Jesus à Terra. Honrar pai e mãe. É obrigação nossa. Isso. E aí ele continua para terminar o nosso parágrafo. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. E aí ele vai desfiar, como diz o rosário dele. Vai começar a desfiar o rosário. Mãe, porque comigo, logo eu, que era um médico, né, estudava. Mãe, eu fiquei no umbral, me xingaram mãe, o tempo todo. Mãe, só para saber o que fizeram comigo. É mais ou menos isso, foi isso mesmo. E pelo jeito, né, ele era assim que ele agia com a mãe dele. É o colinho, né? É o colinho, né? Ele tá no colinho dela, passando a mão na cabeça. Ela fazendo cafuné. Coitado. Não tem jeito, né? A reação é natural, é natural. Nós faríamos a mesma coisa. Com certeza. A gente entraria nessa, como diz no linguajar moderno, nessa vibe. Entraríamos na vibe das queixas, das lamentações. Mas a gente vai ver no próximo programa que ela não veio para isso. E é isso que vai ser o grande ensinamento desse capítulo, que vai ficar para o próximo programa, porque nós já estamos chegando na nossa hora, agradecendo a todos pela paciência, rogando a Jesus e aos bons espíritos que cada vez possam nos ajudar na melhor compreensão dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe, para que nós pudéssemos andar um pouquinho mais depressa e não ficar tão parado à beira do caminho. Um grande abraço, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Se Jesus permitir, estaremos aqui novamente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.